Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o grupo Centauros da Ordem e Minotauros da Justiça. Convido aí o nosso amigo Marcelo para se apresentar e aí depois eu passo a palavra aí pro Rodrigo e a gente vai se intercalando, beleza? Beleza, obrigado, Marcelão, se Gustavo, apresenta aí, fala um Rodrigo. pouco sobre... Desculpa aí, se apresenta aí, fala um pouco Não, sobre tranquilo. você. Beleza. Obrigado, pessoal, por convidar eu e o Werner aqui, que somos dos Centauros. E, bom, eu tenho 40 anos, eu tenho uma carreira na tecnologia da informação já há muitos anos, viajei um pouco por aí, morei em alguns lugares e nessa caminhada vi bastante coisa de política passando, né? Então, indo direto ao ponto, aonde que eu me tornei um liberal? Liberal, pô, com esse monte de rótulo aí fica difícil de falar o que é um liberal, né? Porque aí vem a discussão, o que é liberal, não sei o que e tudo mais, né? Mas mais ou menos ali eu fiz o Unicamp em 2000 a 2004 e participei do centro acadêmico, que era basicamente PT, né? PT, greve, dormi na reitoria da Unicamp Sei o que é fazendo isso. greve e tudo mais, né? E, eu acho que tem, não sei se vocês são de Campinas, mas aquela Não, coisa de louco, né? mas eu sei como é o Unicamp. E, sabe O como meu que é a foi Unicamp? E honesto. aí, era o Paulo Renato, na época, o reitor da Unicamp, com o governador era o Covas, passando para o Alckmin, pô, a gente queria ir, pô, legal, me interessei por ali, só que logo depois o Lula se elegeu e, pô, na época falei, cara, até fiquei assim, voto no Lula, não sabia direito, ainda estava naquela coisa de curtir com política e tudo mais, né? E aí, mais ou menos nos idos de 2004, eu conheci os textos do Reinaldo Azevedo, que hoje é o fã do fã-clube do Lula, né? É, Mas na época não era. É engraçado, né? Quem pegar os textos do Reinaldo Azevedo de 2004 para ler, de 2004 até ali 2013, ele descia o 14, cacete no Lula, né? cara, primeiro textos muito bons, né, com lógica e tudo mais, mas falava, porque ele é fundador do PT, né, o Reinaldo Azevedo, é engraçado, né? Não sabia E disso. dali, ele é fundador do PT, né? Ele era, na verdade, da ala trotskista, né, que teve que ser abraçada pelo Lula e acabou entrando meio que a contragosto e depois, no final, acabou se tornando PSOL, né? E, e ali eu fiquei, pô, eu tava naquela de, pô, o Lula fez o mensalão. Não, não é possível, sabe? Aquela coisa de, não, o cara não deve ter feito isso, parece ser a história da Veja, a Veja corrupta, não sei o que lá. Não, era isso mesmo, né? E dali também foi a primeira decepção com o PSDB. Ele falou, pô, beleza, né? Então o Lula é uma merda, vai o PSDB. Aí o PSDB, não, deixa o cara no cargo, deixa o cara sangrar, a gente ganha em 2006. E aí, bom, o resto é história, né? 2 Lulas e 2 Dilmas aí pela frente. Então foi nessa época, assim, que eu falei, não, cara, na minha cabeça já funcionava meio que esses incentivos do Estado não funcionam muito e tal. Já passei por aquela fase meio libertária. E aí conheci o MBL, bem quando ele começou mesmo, primeiros protestos que teve ali em 2014, 2015, mas nunca me envolvi diretamente, mas sempre gostei do movimento e depois acompanhei o nascimento do Partido Novo. Fiquei algum tempo, acho que como vários do nosso grupo, né, do nosso meio, entro no Partido Novo, entro no MBL, qual é o que, por que esses caras não se juntam? Hoje a gente vê para onde foi o Partido Novo, infelizmente, né? Uhum. Mas por um tempo ficou aquele negócio, poxa, para onde a gente vai? Que legal que está crescendo isso. E aí depois veio o Bolsonaro, né, cara? E eu, particularmente, já com aquela visão um pouco mais pragmática, nunca apoiei particularmente o Bolsonaro. Votei nele contra o Haddad no segundo turno, sem dúvida nenhuma, né? Era uma expectativa, uma esperança, ainda sabendo todas as merdas que ele fez ao longo de 20 e tantos anos de Congresso, mas votei, né? Na época e, obviamente, me decepcionei. E agora eu falei, poxa, acho que está na hora de entrar e, sei lá, tentar fazer alguma coisa. Primeiro, conhecer um pouco mais de teoria política mais a fundo. Eu leio muito, mas não textos profundos, né? Filosofia, essas coisas. Eu sou de exatas, então difícil entendimento para mim. Sabemos disso. É, Também sou eu, exatamente o eu, mesmo caminho. eu vejo o professor Ricardo lá, eu falo, cara, eu não consigo entender as coisas, assim, abstrair as coisas que ele está falando, porque meu caminho é lógico e o dele é filosófico, né? Mas acho que tem espaço para nós de exatas no movimento. E foi aí, então entrei na academia para ver como é que eu posso contribuir, apesar do tempo limitado, vamos ver. E só para finalizar, minha casa é Esparta e eu fui personificado como paladino pela avaliação de personalidade do MBL. E você concorda com essa avaliação, Marcelo? Cara, eu concordo, eu acho que sim. As coisas que estão ali são razoáveis com a minha personalidade.
Eu, na verdade, estou até brigando contra ela, sinceramente, nesse momento. A gente estava conversando em off aqui algumas questões, né? Então tem umas questões ali de liderança e tudo mais que eu estou até lutando contra, mas eu acho que ficou bem assertivo ali. Ninguém vai conseguir tirar 100%, obviamente, mas acho que foi no caminho, sim. Maravilha. Então, para quem não me conhece, sou o Rodrigo, faço parte do Minotauro junto com o Gustavão aí. E agora eu vou perguntar para o Werner. Werner, se apresente um pouquinho, conte um pouquinho da sua história, por que você é liberal e quando você conheceu o MBL. Maravilha, obrigado aí pelo convite, Rodrigo e Gustavo. É um prazer estar participando aqui com vocês, né? E vamos lá. Bom, eu me chamo Werner, né? Tenho 32 anos, moro aqui em São Paulo desde que nasci, né? Conheci o MBL em 2014, participando diretamente das manifestações, justamente contra a Dilma. Quando aconteceu aqueles primeiros atos, né, aqui em São Paulo. Então, desde sempre eu vou nas manifestações, mas nunca me vinculei ao grupo político, justamente porque eu não tinha vamos dizer, essa pecha de se juntar com muitas pessoas. Eu sempre vi que gerava muito problema, né? Tanto que no documentário eles mostram como que foi aquela junção com os outros grupos e tudo mais, e aí acaba dificultando, né? Mas sempre me manifestei contra as mazelas que o PT fez desde o começo do governo, no mensalão, depois veio o petrolão, e tudo que a gente já sabe, né, que é história. Então, assim, sempre participei das manifestações ativamente e participava nos grupos do Orkut na época, né, que era muito forte. E desde então eu venho me dedicando a essa parte política, né, para entender um pouco mais por que os preços das coisas aumentam, por que tem pessoas que cometem crimes e não são presos. Então, assim, aí eu me identifiquei com esse ponto de ser liberal, né? Como o pessoal fala. Esse rótulo acaba sendo muito extenso, né, para dentro do Brasil em si, né? Você usar esse termo liberal é mais uma forma, assim, no meu ponto de vista, tirando essa parte filosófica também, que é bem complexa. Eu também sou de exatas, eu estudei no Colégio Técnico no Senai, né, construção civil, então, assim, teoria, para mim, tem que ficar de lado, e minha parada é mais números, né? Então, assim, usar o termo liberal aqui no Brasil, sendo que a gente já é um povo que tem uma educação sucateada, uma economia que estrangula o cidadão. Então, assim, a gente usar o termo liberal fica muito complexo. Mas partindo para esse lado, né, de ser liberal, é mais um conceito de ter as suas liberdades financeiras sem ter muita interferência do Estado, né, que é justamente o quê? Fazer com que o povo que gera, que cria o pão, não receber apenas as migalhas, ter pelo menos dignidade de usufruir daqueles impostos que ele acumula para o país, entendeu? E aí eu encontrei no MBL em si uma forma de me manifestar, né? Eu nunca fui diretamente entusiasta aí do Partido Novo desde o começo. Eu sempre tive, por exemplo, o Amoedo, né? A expressão que eu usava para ele era o seguinte, que nas eleições de 2018, por exemplo, eu, diferente do Marcelo, né, eu acabei fazendo campanha sim para o Bolsonaro, porque a expressão que eu usava era a seguinte: o Brasil passava por um tumor, né, como se fosse um câncer, que foi o PT, e o Bolsonaro era como se fosse uma quimioterapia. Isso foi Então, bem comum na época, eu lembro. eram termos que a gente usava muito nas discussões dos grupos, e a gente falava justamente isso, que era uma quimioterapia que a pessoa que está doente, ela não quer passar, né? Mas ela vai ter que passar para depois ter a cura, né? E eu sempre usava essa expressão também colocando o Amoedo, que era o seguinte: o Amoedo era um cara que, na minha visão, ele não tinha força política para discutir os assuntos que, por exemplo, que as mazelas que o PT fazia, por exemplo, os crimes em si, né, que o PT cometeu. Então, assim, precisava de um cara que fosse boca dura mesmo, como o Bolsonaro, para colocar as coisas
nos trilhos para depois vir pessoas como o Amoedo, eu não me lembro outro, deixa eu ver. Os caras que não têm tanta voz assim para lutar contra o PT, né? Que acabou se mostrando o maior anjo da guarda do PT, né? Nesse caso. Então, assim, o meu ponto de ser liberal era mais nesse sentido, de tirar esse poder que o PT construiu, né, no decorrer desses 14 anos de governo, para entregar de fato bons benefícios através dos impostos para o povo em si. Então foi mais nessa linha, né? Aí com relação à Academia MBL em si, eu sou do meu perfil foi Atenas e ali o meu a subnomenclatura como tribuno, né? Então Você mais ou menos. concorda? Não, cara, eu não concordo. Eu sempre achei que eu fosse mais voltado para Esparta em si, né? Só que depois a gente vai meio que se adequando, não, vai reconhecendo as nossas limitações e entende mesmo que esses encaixes são justamente para que a gente consiga trabalhar em equipe e fazer a engrenagem funcionar. Maravilha. Gustavão, Boa. próxima aí. Bora, vamos lá, vou me apresentar aqui. Meu nome é Gustavo, tenho 35 anos, formado em administração, 15 anos de carreira aí em banco. Passei por várias áreas de banco, atualmente eu trabalho com Martech, né, que é o marketing com tecnologia, então faço muito projeto aí atrelado a essas duas áreas. Cara, se eu for contar um pouco do meu histórico em relação à política, eu nunca fui membro de nenhum grupo, mas eu sempre fui muito antenado, né? Eu sempre estive ali acompanhando, porque eu sempre gostei de política de uma certa maneira ou não, mas eu sempre fui muito independente. Então, eu era um bom briguento de rede social, então eu via alguém postando alguma bobagem nas redes sociais, eu ia, batia de frente, seja é, na prática era o povo de esquerda, né, que eram pessoas que defendiam o petismo, o PSOL, o PSTU, né, eu sempre fui o combatente com essas ideologias por eu não concordar e, enfim, né, a gente já viu vários casos na história. E isso começa desde os meus tempos de colégio. Eu tinha um professor de história, eu nunca esqueço o nome do professor, o nome dele era Silvio, professor de história, e era um cara que defendia o PT, o Lula, de todo jeito. E ele fazia campanha, cara, e era dentro da escola, ele fazia campanha dentro dela. E aí e já nessa época, com meus 14, 15 anos, eu já ficava debatendo com ele, e aí ele falava tal. E aí o Lula, ele veio, ele ganhou nas eleições em 2002, e ele fez a festa dele, né, e vinha com o sorrisão dele escancarado no rosto para as aulas, enfim. E aí, quando eu estava terminando meu colegial ali, já começou a surgir alguns escândalos do mensalão, e aí eu começava a debater, e aí, como é que fica, né? Aí naquela época, eu já virava e falava assim, cara, o Collor sofreu impeachment por muito menos, né? O mensalão já é muito maior. Enfim, e aí, hoje, de verdade, não agora, né, mas querendo ou não, provavelmente hoje ele já deve estar defendendo. Mas eu queria que antes no impeachment da Dilma, eu queria bater um papo com ele e aí. É inocente, né? Mas nunca tive essa oportunidade, infelizmente. Bom, sobre o Bolsonaro, cara, o Bolsonaro nunca engolia, não descia de jeito nenhum. Cara, e aí até é legal a gente bater papo aqui entre a gente vê essa diversidade de opiniões, seja com o Partido Novo, seja com o lado da esquerda, como também do Bolsonaro. Na época, quando estava o Bolsonaro brigando ali para ir para o segundo turno, eu tentava de verdade converter votos ali para Moedo, porque na minha concepção, né, a gente teve o Fernando Henrique Cardoso, que era um cara estudado, querendo ou não, fez uma boa gestão, né, no caso. Aí entrou não sei se eu vou ser cancelado ou vou ser julgado por isso, mas entrou um cara que foi analfabeto, né, por muito tempo, não concluiu os estudos, e aí
8 anos de gestão de uma pessoa que não fez, claramente não é uma pessoa que gostava de estudar, usava um discurso muito populista, ia na base do improviso, inventava números nos seus discursos, e aí depois entrou. Mas não é burro, hein? Não, ele é um cara inteligente, mas aí a gente tem que tomar cuidado. A gente podia até colocar uma máscara aqui que esse texto do vídeo, esse trecho do vídeo, ele pode ser tirado do contexto, igual como o Renan sempre faz. É verdade. Cara, o Lula, ele é um cara extremamente inteligente. Ele é um verdadeiro político. Isso não há como negar. É um cara que sabe usar a dor da população e converter isso em voto. Por mais que ele faça bobagem, as pessoas passam pano. Eu não sei como ele consegue fazer isso. E aí depois entrou a Dilma aqui, cara. Quando a Dilma ganhou a eleição, eu falei assim, não acredito. E você via nos debates o que a gente depois viu no decorrer do seu mandato, né? Ideias que não bate, né? Tanto o estocar vento. Agora eu não vou lembrar de tantas coisas que ela já falou, mas uma Saudou a das grandes mandioca, bobagens que é estocar vento, saudar a mandioca, Dobrar a meta. mandioca, cara. Mas assim, e aí cachorro de novo. atrás. Esse O trecho cachorro. vai sair fora do contexto. Esse trecho vai sair fora do contexto se for cortado de Não, você forma não vai errada. elogiar a Dilma, não, né? Porque isso não tem como, cara. Não, mas aí vamos lá. A Dilma Vamos teve lá. uma Se a coisa gente for boa, parar para serviu de ver. mau exemplo. Não, então, não, serviu de mau exemplo. Mas se você pega a Dilma lá nos seus 6 anos de mandato, né? Porque ela foi sofreu impeachment. Cara, ela era uma pessoa que não tinha estudo nenhum, não sabia o que estava falando, improvisava totalmente no discurso e quando improvisava só saía groselha, né? Não saía nada com Economista, nada. hein? Formada. E Isso que eu ia falar, aí, ela é formada. Um dos defeitos dela ela é a cabeça dura de achar que tudo que ela conhecia era certo, né? Ver vídeo que ela fez com a economia. exatamente. E aí a gente volta pro Bolsonaro e aí eu quero até parafrasear. Cara, com a Dilma pelo menos eu dava risada e eu tirava sarro. Eu tirava sarro das pessoas que votavam e defendiam ela. Cara, o Bolsonaro consegue me irritar, velho. Não dá, eu não consigo te dar risada de nada do que ele fala. Eu fico revoltado com cada Não, bobagem que ele fala. eu posso até fazer uma inserção aí, Gustavão. Eu costumo dizer que o Bolsonaro, ele reúne qualidade de 3 presidentes. Ele é corrupto como Lula, inteligente como a Dilma e autoritário como Médici. Bem por aí. E aí, por que que eu falo que eu não ia com o Bolsonaro de jeito nenhum? Cara, porque, querendo ou não, quando a gente para olhar o histórico da pessoa, as declarações que ele dava, eu falo assim, isso aí não vai dar em nada, né? Mas, cara, e aí, de novo, vai ser recortado de forma errada aqui. Bolsonaro me surpreendeu, cara. Eu não fiquei decepcionado com ele. Ele me surpreendeu, ele foi pior do que eu imaginei. Cara, assim, eu sabia que ia ser muito ruim, mas, cara, não sabia que ia ser tão ruim assim. E aí, a história do Partido Novo, para mim, realmente era uma esperança, porque, de novo, é que eu falo, o Fernando Henrique Cardoso era um cara estudado. Aí entrou dois presidentes que a gente viu que não tinha. Se tinha estudo, era um diploma comprado. Fato. Não dá para falar que estudou, porque você sabe quando a pessoa de fato domina um assunto ou não. E aí eu falei, cara, o Amoedo seria aquela pessoa que ia estudar, tinha boas ideias, só que ele tinha um grave problema. Ele não sabia falar a linguagem do povo. O problema ali, vamos supor, as pessoas viam, estavam preocupadas. Você vai tirar como chama lá, Minha Casa Minha Vida, não. Você vai tirar o Bolsa Família. Bolsa Família. Bolsa Família, isso. E aí, só que ao invés de ele chegar e falar o Bolsa, né, que é a linguagem do povo, ele virava assim, não, você vai poder tirar o voucher. O povo não sabe o que é voucher, né? Você tem que falar a linguagem do povo, você tem que... E parece que ele vivia uma bolha elitizada e ele queria passar essa imagem de que é um cara engravatado, estudado, que isso ia ser o suficiente para ele ser eleito, mas isso deu um tiro no próprio pé, enfim. Aí depois que ele perdeu ali o comando do Novo, aí a gente viu o que foi, né? Foi
ladeira abaixo e só saiu tranqueira, né? Só saiu ali pessoas que estão mais preocupadas em se reeleger, fazer política da boa vizinhança com Bolsonaro do que fazer uma oposição honesta, né? E aí, falando sobre como eu conheci o MBL, cara, o MBL eu conheci isso em 2015. Eu não conhecia desde o começo, não. Foi bem na época que o Vem Pra Rua estava bem popularizado, e aí no documentário a gente viu como que a mídia, de alguma forma, prejudicou bastante a... Não é que prejudicou, mas de alguma forma diminuiu o movimento, né, o MBL. E aí, na época, eu ficava até com o pé atrás, porque foi justamente quando entrou os radicais, né, lá, não, os revoltados online, que estava com um movimento muito forte. Aí, às vezes, eu olhava na notícia e não vou nesse movimento, não. Porque a ideia com dos revoltados não batiam comigo. Mas aí, quando eu vi o do Vem Pra Rua ou do MBL, ali eu falei, eu vou. Tanto que eu fui num, que aí foi o único que eu fui, que foi o maior evento que teve, acho que foi 15 de março, se eu não me engano. Esse foi o maior evento. Cara, isso aí foi arrepiante. Isso aí, pra mim, acho que foi o que mudou de fato ali, que os caras viraram e falaram assim, não, a gente precisa derrubar esse presidente. Enfim. Aí, aí depois, quando eu vi o MBL ali apoiando, de certa maneira, ali, não com tanta veemência, mas apoiando o Bolsonaro, eu já me distanciei um pouco, mas eu me aproximei de novo quando ele, no primeiro momento, já bateu, diferente do Nando Moura, né, ele demorou para bater no Bolsonaro. O Demorou para MBL conhecer não. ele, o Brigadeiro. Exato. Então, aí o MBL já foi o primeiro. Eu falei assim, opa, esses caras aí até que estão. Não é o que eu estava pensando, não. Aí eu comecei a assistir os vídeos. E o que me fez fazer a academia. Eu ia fazer a academia MBL ano passado, mas por questões financeiras, né, eu ainda não sabia como que era. Aí eu acabei não fazendo. E aí, quando eu decidi, eu já tinha perdido a inscrição. Mas eu falei, bom. Tudo bem, acho que não era para acontecer. E aí, esse ano, o que me fez decidir fazer a Academia MBL foi o que rolou ali com a Tour, né, no caso, mas não necessariamente assim a cassação da Tour, mas o depoimento que o Renan deu num dos vídeos deles, que ele virou e falou assim: cara, aqui a gente não abandona ninguém, não. O cara tá ferido numa guerra, a gente não abandona um guerreiro. E aí eu falei assim: cara, esse é o grupo que eu acho que eu deveria fazer parte. E aí eu Lealdade é me uma coisa inscrevi. muito forte, né? Então, aí, para mim, aquele vídeo do Renan falando do Arthur, mas assim, ele falou de um ponto, ele bateu, mas chegou lá e falou assim, beleza, já aprendeu com isso, já aprendeu com ele, mas aqui a gente vai se reerguer junto. Isso aí fez diferença para eu decidir fazer academia em MBL. E aí, quando eu me inscrevi, bateu com Atenas, inicialmente fiquei surpreso, porque eu achava que eu ia entrar dentro de um grupo de Esparta, mas hoje, no decorrer das atividades, de fato, batem com o meu perfil. De fato, eu me enxergo hoje como Atenas, olho muito mais para o lado da comunicação. Lógico que eu tenho muita coisa para evoluir, porque eu não me sinto tão à vontade na frente das câmeras para falar, mas, pelo menos ali, a parte dos memes, a parte de escrever, criar alguma coisa, eu já me identifico muito com papel. E aí a subclassificação deu Arauto da Casa de Atenas. Beleza. Pessoal, só para avisar, eu não vou falar muito, porque eu estou muito ruim da garganta hoje, mas não vai faltar oportunidade de vocês me conhecerem melhor. Eu sou de Alexandria e sou juiz. Eu acho que é um pouco demais, eu não me acho capacitado para tal, mas foi o que deu. Aproveitando para perguntar para os três, por que vocês acham que o povo brasileiro gosta tanto de, como diz o Brigadeiro, vendedor de susto? De cara que vende esperança e que cativa, mas que não tem conteúdo. Bom, deixa eu começar então. Cara, eu particularmente acho que essa resposta, na minha visão, é razoavelmente simples, que é as pessoas querem uma saída fácil, né? Então, o vendedor de susto vende uma facilidade, né? Você vai fazer day trade na bolsa e ficar rico em um dia, né? Em um day trade. Ou você vai, sei lá, você vai fazer um coach e vai ser o cara que vai fazer sucesso com as mulheres em uma semana. Ou, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né?
Então, eu acho que é muito semelhante ao porquê o povo brasileiro em si, mas acho que isso é inerente ao ser humano, procura um messias, né? Então, a gente fala, sei lá, nas repúblicas nórdicas e tudo mais, o pessoal não é assim. É também, só que eles já passaram desse momento e conseguiram que as instituições tirassem um pouco disso. Mas olha lá, eleições na França, Macron e a Merkel, né? Pô, são figuras fortes. Então, no geral, eu acho que é a mesma resposta do porquê que o povo quer um Messias e por que esses caras acabam se elegendo. Por que é tão difícil no Brasil, por exemplo, ter um parlamentarismo? Não vai ter o cara forte, não vai ter o cara líder. E o duro é que essa mudança, e aí, sem falar só do porquê, né? Então, eu acho que o porquê é esse, não tem muita dificuldade. Agora, como é que a gente resolve, entre aspas, isso? Como eu acho que isso é inerente ao ser humano, você não simplesmente resolve, isso não vai mudar, né? Assim como o capitalismo é inerente ao ser humano, na minha visão, por isso que o socialismo não funciona. Você pega todos os argumentos, eles acabam afunilando no é inerente ao ser humano, né? E o capitalismo é. E essa busca do messianismo também é, assim como os vendedores de susto, como fala o Brigadeiro. Não tem como resolver, mas eu acho que tem caminhos, e principalmente educação, mas tempo. E essa é uma das, linkando um pouco com o MBL, que eu acho interessante a questão da academia, até porque na vida de hoje que a gente leva, com informação da velocidade da luz, a gente quer tudo instantaneamente, né? Então, beleza, vamos entrar na academia, vamos mudar para o próximo presidente eleito em 2022 não vai acontecer. E não vai acontecer no próximo ano, não vai acontecer em 5 anos. Esse trabalho que nós estamos fazendo, eu particularmente faço pelas minhas filhas, porque dificilmente eu vou ver um resultado concreto em pouco tempo. Então, eu acho que o caminho, né, dado que isso é inerente ao ser humano, mas a política pode ajustar pelo menos isso, né? Eu acho que o caminho é aos poucos ir conscientizando, tendo mudanças pontuais, a luta que a gente vai fazer agora para eleger alguns deputados estaduais e alguns federais, e com o tempo um pouco mais, e quem sabe ter maior participação daqui a 8, 10, 12, 20 anos, e aí sim, tá um pouco melhor, né? Um pouco melhor, com a cabeça das pessoas um pouco diferente. Mas acho que em resumo é isso. Isso é inerente ao ser humano, e os que estão liderando, infelizmente, eles propagam isso, ao invés de dizer que isso é ruim, eles acentuam isso porque faz um benefício próprio para eles em pouco tempo. Então, eu vou me eleger se eu continuar com essa mentalidade. E aí é um ciclo que não acaba, né? A não ser que a gente consiga devagarzinho ir mudando. Então, na minha visão, é isso. Beleza. Exatamente. Pegando esse gancho aí que o Marcelo comentou, né? Eu acho que os vendedores de susto acabam se dando bem aqui no país, justamente por conta da educação mesmo. Acho que não tem outra explicação. Eu costumo dizer para a galera que convive comigo que o povo brasileiro ele é um povo que ele é muito imediatista. Por exemplo, diferente eu vejo alguns programas gringos, assim, né? Que a galera ensina seus filhos a ter o trabalho duro primeiro, para depois ter a recompensa. O brasileiro não é assim. O brasileiro, ele quer, por exemplo, a recompensa primeiro, por isso que ele compra coisas parceladas infinitamente, né? Até batedeiro o cara compra em 12 vezes, sabe? Diferente se ele pudesse juntar uma grana, se sacrificar primeiro, economizar o dinheiro para ter a recompensa depois. Então fica fácil, fica um terreno fácil para essa galera, para esses vendedores de susto, né, se darem bem. E político é a mesma coisa. Política é a mesma coisa, foi o que o Marcelo comentou. Eles querem perpetuar no poder, né, e repassando esse poder para outras pessoas, como filhos, netos. Você vê aí, né? Por exemplo, o Covas é um exemplo disso. O cara veio, assim, não de berço, né? Dos seus antepassados, o cara veio pegando a onda disso. E aí, como que os caras conseguem fazer isso? Bestializando o povo. Foram isso que eles fizeram. Não, sem sombra de dúvidas, o fato da deteriorização da educação
acontece justamente isso, entendeu? Eles transformam o povo brasileiro em seres não pensantes, através de educação militante, para um lado, justamente pelo lado da ignorância, e aí o cara tem terreno fértil justamente para comandar isso, né? Eu tenho exemplos na família mesmo, que tem pessoas que estão em programas habitacionais há 20 anos, pô. 20 anos aquele programa habitacional, já é Minha Casa Minha Vida, desde quando começou o programa em si, os apartamentos e casas não saíram ainda, mas quando sair, o prazer dessas pessoas da minha família vai ser em dizer o quê? Foi o PT que me deu, entendeu? E aí, isso que é complicado, a pessoa não se sente à vontade dela ter esse sacrifício, porque se essa galera tivesse trabalhado esses 15, 20 anos e ter economizado uma grana, ter feito o sacrifício, diferente como é em outros países, né, desenvolvidos em educação, eles teriam o prazer de dizer assim, não, foi o meu sacrifício que fez esse resultado. Então, assim, a galera, eles querem mesmo, como o Marcelo mencionou, é um Messias mesmo, é uma situação messiânica, né? Então, mais ou menos, eu penso nessa linha aí. Sofreu um ataque opressor aí, Marcelão? Então, sabe como é que é, né, cara? A Dilma não estocou vento suficiente, caiu energia. Aí, ainda bem Foi que a cancelado. hidrelétrica já, né? Eu nem falei nada Não, polêmico ainda, pô. beleza. Ó, pessoal, como o tempo está acabando aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre cenário atual, notícias recentes aí. O que vocês acharam? Duas perguntas em um. E vale para o Gustavão também. Da Simone Tebet, que deu os parabéns pelo Twitter à Assembleia de São Paulo por ter caçado o Arthur. Se isso foi oportunismo ou não, se quer lacrar ou não. E a desistência de João Dória, como é que fica a terceira via? Tem alguma esperança ou só legislativo mesmo? Passo a palavra para vocês aí. Vai lá, Gustavo, que você não falou na última. Vamos lá. Terceira via já era, né? Cara, a terceira via é exatamente. Eu até esqueci o nome do cara lá que fez a reação do jornalista quando perguntou pro Moro. Qual que é o nome da Cláudio resposta? Dantas. Cláudio, Ele mesmo, O Dantas, o Cláudio Dantas. Dantas, antagonista. Cara, o Dantas me representou ali, cara, porque eu de fato estava fazendo uma campanha ali pro Moro. Eu cheguei, eu estava conversando com a família lá. A minha família é bolsonarista, parte da minha família é bolsonarista, não tem o que fazer. E aí eu virei e falei assim, não, mas aí estavam falando, não sei o quê, não pode, o Lula, o PT vai voltar. Eu falei assim, cara, se você continuar votando com essa ideia de que o Bolsonaro vai resolver, se você ficar pensando no Bolsonaro, aí o PT vai ganhar mesmo no segundo turno, cara. Pensa numa terceira alternativa, pensa no Moro, né? Assim, Moro, não sei o quê, aí. Traidor, colou Enfim, isso aí, né? e já Colou estavam no meio falando isso. bolsonarista. E aí, eu fazendo campanha, falei assim, cara, eu falei assim, se o Bolsonaro for reeleito, o Lula vai ser preso. Eu falei assim, cara, não foi o Bolsonaro que soltou, cara. O Bolsonaro que soltou o Lula, como que vai prender o Lula? Não tem cabimento nenhum, ele tá acabando com o teu movimento. Falei, aí eu falava, né, se você quer os caras presos, o Lula preso, vota no Moro. Porque aí o Moro vai prender o Lula e o Bolsonaro de uma vez só. E aí depois, aí teve o áudio vazado, aí teve aquela declaração do Moro que foi bem broxante ali, que ele condenou ali, ele falou, ó, não divido o palanque, e deu declarações duras, aí eu já vi que a coisa ia começar a cair, e aí hoje a gente viu. Eu não vejo mais possibilidade nenhuma de terceira via, eu não acredito em nenhum deles que estão lá. Agora a gente vai ter que fazer um trabalho de formiguinha aqui. O que ninguém pensa, né, que o mais do que importante não é escolher o presidente, sim, são os deputados estaduais, deputados federais, senador. Esses caras é o que vão ser a nossa voz lá dentro, é o que vão tentar barrar os absurdos que a gente vê. Cara, aí você vê lá um Arthur fez diferença, um Rubinho faz uma baita diferença, um Kim Kataguiri faz uma baita diferença, imagine dois, três, quatro lá dentro para ser a voz ali. E aí que vai ser a diferença. Eu
Nunca vi a Simone Tebet como nome, principalmente porque ela é um MDB. Eu sempre virei No a dia cara pro 12, MDB, não dá. no dia 12 eu estava bem pertinho dela, só dei um oi para ela, assim, pessoalmente, e até achava que podia ter alguma coisa ali, sabia? Porque o pai dela, apesar de ser MDB, eu sempre fui um cara que eu respeitei. Ah, então, aí não consigo ver ela como uma terceira via. O Dória também era um. Cara, se o Dória tivesse chance, eu preferia o Dória do que o Menos mal, né? Bolsonaro, isso é fato, do que o Lula. Qualquer um ali, mas qualquer um é melhor do que os dois? É, mas aí, às vezes, fica pensando, mas o Ciro? Puta, o Ciro não. Tira o Ciro, tira o Bolsonaro, tira o Marçal, Lula. Aí o Marçal também veio com aquele discurso de governalismo que falou e não falou nada. é esquerda. Enfim, não tem terceira. Para mim, não tem terceira via. Beleza. Agora, Werner? Cara, Ah, vai não. lá, Werner. Manda ver aí, Marcelão. Vamos seguir a ordem. Você fala, depois eu falo. Tá bom. Bom, da Simone Tebet, obviamente, ela foi oportunista com o negócio do Arthur, né? Ela não tem nem ideia do que está acontecendo na Assembleia Legislativa de São Paulo, ela é lá do Mato Grosso, senadora, e pô, não tem a menor ideia. Algum assessor dela falou: faz uma nota aí, fala qualquer coisa, pra você tentar ganhar alguma coisa em cima disso daí. Oportunismo puro, né? Não vou nem dizer que é o que ela pensa ou que não é, porque não dá para ter a menor ideia, mas por oportunismo. Mas já linkando com ela do ponto de vista de terceira via, pegando o que o Gustavo falou, não é que eu acho que ela não conseguiria ser a terceira via, ela não é a terceira via no conceito que nós tínhamos com o Moro e com o Arthur e quando estava aquele bloco ali no começo do ano, final do ano passado e começo do ano tentando, de que era algo com um projeto diferente de longo prazo, né, de longo termo, e não simplesmente ganhar uma eleição. Então, ela é mais uma que vai competir. Estranhamente, ela tem metade dos votos do Dória, da intenção de votos do Dória, e o Dória que teve que sair. Ou seja, apostam em pessoas que não faz nenhum sentido. Ela teve uma carreira meteórica lá no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, de deputada, prefeita, depois governadora do estado, e assim, É ela não consegue recaldo falar de pai, né? realizações. Sim, então, Recaldo exatamente, pai, sem né? dúvida. Assim como Rosiana Sarney, como o lá do Alagoas, se não me engano, o Calheiros, é a mesma coisa, né? O que o Werner falou aí do coronelismo brasileiro, bem a moda brasileira. Então, assim, eu acho que ela não vai em lugar nenhum, não vai chegar, provavelmente vai usar isso para negociar, que é o que o PMDB faz, né? Então, vai ter algum espaço e vai negociar esse espaço com algum benefício próprio. Acho, sinceramente, claro que é clichê, né? Pô, pode acontecer alguma coisa, tem a facada, tem um avião que cai, tem isso ou aquilo que acontece, e pode, né? Pode acontecer alguma coisa aí, mas na fotografia de hoje, tem a menor chance, né? Alguém acha que ela vai tirar voto do Lula ou do Bolsonaro? Vai. Acho que tem mais chance o Janones tirar alguma coisa do que a Simone Tebet, né? É mulher, é coisa. Cara, isso aí não vai trazer voto, acho que nenhum, praticamente nenhum, né? Então, o que o Gustavo falou da parte legislativa é o que é, mas eu acho que é importante, né? Tentando não jogar muita coisa no chope aí, né? Saber que a gente provavelmente vai eleger alguns, e eu acho que sim, tem que ser, mas eles vão ser oposição. Ainda não vai ser um momento de liderança e de governo. Talvez pegue aqui como Kim, cara, heroicamente, eu não sei como ele conseguiu isso, mas para mim é um feito gigantesco ele ter conseguido pegar a presidência da Comissão de Educação, ainda que seja no último ano e tudo mais, mas assim, é um negócio absurdo. Ele, com 20 e poucos anos, ter conseguido pegar sem ninguém, sem apoio de ninguém. Quer dizer, tem apoio, senão ele não conseguiria. Então, obviamente, tendo mais deputados, isso vai ajudar muito. E é o trabalho que a gente tem que fazer. Mas eu volto ao que eu falei, é importante a gente saber que vai demorar, vai ter tempo. E isso tem que criar resiliência nesse time todo que nós estamos e os que eventualmente vão nos assistir, de que a coisa não vai acontecer de um dia para o outro. Né? Eu vi um pessoal, quando foi lá na cassação do Arthur, no dia da Comissão de Constituição e Justiça, estava bem cheio até a Lesp, né? Tinha bastante gente protestando. Já no dia da cassação já não tinha a mesma coisa. Então, assim, tem que ser resiliente, né? Não você vai ter uma eleição agora em 2022, vai ter outra em 2024, vamos dar um passinho, 2028 mais um passinho, e assim vai. Não vai acontecer quer dizer, se acontecer uma revolução vai morrer muita gente, então não é bom.
Então, é importante saber que tem que ter resiliência para ir construindo as coisas aos poucos, mas vamos tentar, né? Essa vai ser a luta da terceira via de eleger gente para o legislativo e para os legislativos estaduais. Uhum. Né? Exatamente, cara. Bom, Simone Tebet, para mim, justamente tem essa questão da ascensão dela na região, porém, de forma nacional, é um erro tentar acreditar que ela possa ter algum tipo de chance aí de representatividade na terceira via. Então, esquece, né? Eu penso também, como o Gustavo aí mencionou, né, que assim, na pior das hipóteses, assim, se fosse para trabalhar em prol de algo, justamente para tirar da mão desses dois, né, que fosse o Dória, sabe? Se de fato o Moro não se colocasse, né, como já deu essa brochada aí, né, na pior das hipóteses, se colocasse o Dória, porque ele tomou decisões ruins aqui no estado de São Paulo, tanto como prefeito e quanto governador, mas bem ou mal, ainda assim, é um cara que, por exemplo, difícil, não vou botar minha mão no fogo por isso, né? Mas crimes grandes como esses de tipo, mensalão, rachadinha, corrupção, seria pautas que eu não sei se o cara abriria espaço para isso, né? A questão dele era mais governar com todo mundo, embora, por exemplo, a galera do Centrão, que é do lado dele, é essa galera que justamente faz esse tipo de conchava aí para arrancar dinheiro, né? Então, assim, aproveitando falando dessa questão, como já foi meio que sentenciado, estamos condenados a ter um dos dois, né, como presidente, Lula ou Bolsonaro, aproveitar para falar um pouco aqui do MBL Day, que aconteceu aqui em São Paulo no dia 20, né, lá no Happy Hour do Rubinho, né, que a galera estava bem entusiasmada com relação às indicações dos legislativos mesmo, né, que são os 4 deputados estaduais aqui de São Paulo e os 2 deputados federais que vão atuar em Brasília. Né? E como mesmo o Marcelo comentou aqui, nós vamos ter que fazer esse trabalho de formiguinha. E para quem está assistindo a gente, quem não se matriculou na academia esse ano, não teve oportunidade, que venha o ano que vem, sabe? Se matricule, faça parte desse jogo, porque a gente precisa. A gente precisa de pessoas que tenham a responsabilidade de ir lá pela causa. Né? Uma coisa que foi mencionada aqui no começo da nossa conversa, que o Gustavo falou, do porquê que ele se entusiasmou de vir para o MBL, é justamente esse fato de que, quando o Renan mencionou de que se o barco fosse afundar, que afundasse com todo mundo, é isso que o MBL precisa de pessoas leais. Então, para a galera que está assistindo, venha, cara. Venha, se você tem vontade de ser um parlamentar, se você tem vontade de ingressar nesse meio político, tem que vir, cara. Vem porque a gente precisa. Ter 2 caras lá pode fazer diferença para fazer obstrução a projetos ruins, pode ser que dê certo, como deu com o Kim, sendo um só, dá, cara. Mas imagina com 10, 15. Então a gente precisa de vocês que têm interesse em fazer a diferença, cara. E ser leal ao projeto, sabe? E ser leal ao ponto de não se acovardar como o Reni fez, né? De faltar na votação como um protesto. Ter que vir dizer que veio pela causa, entendeu? Que ele fosse o único voto contra a cassação do Arthur, mas que ele descesse e que ele votasse. Daniel José também, né? Cara, tem que ser pessoas assim, que tenha peito para vir para cima e mostrar as suas opiniões e mostrar sua lealdade pelo projeto, entendeu? Porque, bem ou mal, teve aquela entrevista em 2017, se eu não me engano, que o Kim menciona que qual era o interesse deles na política, ele menciona poder. Hoje a gente vê que, por exemplo, essa fala de poder, ela não é diretamente ligada a ter benefícios, porque os caras perderam tudo, os caras não usam nada, entendeu? Eles querem um poder, mas um poder justamente para o povo, e para que seja flexibilizado o máximo de coisas possíveis para que a gente seja, de fato, um povo livre. Se é esse tipo de poder que os caras querem, não tem nada melhor.
Isso se a gente tiver tempo. A realidade é essa. Porque eu custo acreditar que numa vitória do Lula, por exemplo, é aquela cena da passagem de faixa presidencial. Eu acho que isso vai ser impossível de acontecer, cara. E a revolta do povo pode ser que gere algum tipo de... Enfim, cara, eu não gosto nem de pensar no que pode acontecer, entendeu? A revolta do povo numa possível vitória do Lula aí, ter algum tipo de movimento aí para que não seja entregue a faixa. Então, assim, você que não fez academia e que se estiver vendo esse vídeo, faça, cara, venha. E assim, e se você quer contribuir, faça academia também, entendeu? Fazer a academia é uma forma de contribuir com o projeto, entendeu? Então é isso, galera. Meu pensamento é esse. Infelizmente, a gente está condenado, né, com esses dois. Ciro Gomes sem chance, esquece. Esquece, é um outro cara autoritário que se entra, não sai mais. Esse sim, é um cara ruim mesmo. É um cara ruim. Ele é um Vai ligar a Bolsonaro na impressora, versão mais esquerda. ainda. Esse cara é um cara ruim de verdade. Assim, se ele ganhar, ele tem a inteligência, Não né? tem a menor chance, cara. Não tem a menor chance. Eu também acho que não. Entrando aí no que o Werner falou, tem um amigo meu que trabalha no mercado financeiro, trabalha no JP Morgan, e ele fala que nos bastidores a política econômica do Ciro consegue ser pior do que a do PT. Pelo menos o PT respeita um pouquinho de título público, porque sabe que não consegue pegar mais dinheiro. Vamos lá, não é bem Mas o PT, o Ciro, porque o PT com a ele é Dilma totalmente quebrou, né? keynesiano, imprimir dinheiro e, meu, um cara que tem o conhecimento Tirar seu econômico que ele nome do deveria ter, não SPC. devia fazer isso. A solução do Ciro vai ser imprimir mais dinheiro. Vai, impressora total. Antes que venha algum cirista aqui, a gente está falando em sentido figurado, não é mandar imprimir mais nota na Casa da Moeda, mas gerar bolha de crédito, gerar bolha de estímulo, fazer um buraco no chão para mandar tampar e depois mandar fazer outro buraco e mandar tampar, achando que essa circulação de dinheiro vai fechar a conta. Exatamente Desenhar, isso. né, Exatamente. Então é isso, minha questão com relação à terceira via é isso. Ninguém tem chance. Não sei se o Moro, se ele viesse nesse momento, eu não sei se ainda assim teria chance. Só acho se que já se fosse... queimou, né? Já também. foi. Então, assim, a gente está entregue mesmo a esses dois, é uma pena, e a gente vai ter que trabalhar para o legislativo, né? A academia, na outra reunião, eu e o Marcelo, nós demos a sugestão, né, dos grupos trabalharem em prol dessa galera, né? Só ver qual será os próximos movimentos, né? Se vamos fazer adesivaço, se vamos fazer panfletaço, se vamos fazer ponte, né? Assim que abrir a campanha mesmo, né? Que nós estamos em período de pré-campanha, para a gente trabalhar justamente em prol desses caras e não esquecer também de mostrar as mazelas que os outros fazem, né? Justamente os deputados estaduais, os federais, para ver se a gente dá pelo menos uma renovada aí de uns 30%, 40%, mesmo que não sejam pessoas ligadas diretamente ao MBL, mas que sejam pessoas aí que venham com uma nova cartilha e que venham com medo de ser cobrado, que é o que a gente vai fazer. Se for preciso, a gente vai lá para frente da Lesp, aqui em São Paulo, se for preciso, outras pessoas de outros estados vão para suas casas legislativas e vamos se manifestar. Essa é a hora, porque a gente ainda tem chance, porque se vir um governo autoritário que comece a arquitetar, como já vem sendo estruturado o caminho para que tenha algum tipo de ditadura, possa ser que a gente não tenha mais chance, cara. Eu suspeito que até 2026 muita coisa pode mudar, e eu tenho medo. Sendo bem sincero, eu tenho medo de não ter tempo. Então, assim, a gente precisa da ajuda de todo mundo. Beleza. Pessoal, o papo está muito bom. A gente vai esperar o convite dos Centauros agora para a gente conversar, tá? Fechado. E se a gente tivesse mais tempo, o papo durava aí horas aí. Tá? Mas eu quero agradecer todo mundo aí pela oportunidade, ao Gustavão, meu amigo de Minotauros, ao Marcelão, ao Werner, e muito obrigado aí por acompanhar a gente até agora, tá bom? Um grande abraço a Valeu, todos. Rodrigo, Gustavo. Nos vemos. Obrigado, Werner. Obrigado. Um abraço. Valeu, abraço. Até logo.